Olá pessoal, começamos mais um episódio de No Cute Sem Arroba e no episódio de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo ligado à área digital, né? Para quem não acompanhou nenhum dos nossos episódios ainda, que é a primeira vez aqui no canal, nós somos uma equipe que fala sobre marketing digital, negócio, enfim, todos os assuntos que estão voltados não só para a área digital, mas para a área mesmo do mercado. Me chamo Nauan, sou um dos hosts aqui do No Cute Sem Arroba. Sou criador da No Cute Agency, empreendedor, trabalho com digital há mais de 10 anos aí, tanto na área de treinamento quanto na área mesmo de gestão de redes sociais. E nós temos mais hosts aqui na nossa No Cute. Fernanda, por favor, se apresente para as pessoas que estão chegando aqui Hello, hoje. tudo bom, amigo? Tudo Como ótimo. estamos? Estamos bem? Estamos bem. Meu nome é Fernanda Cavalcante, sou designer e artista visual aí nos meus 8 aninhos de carreira já, né? Com essa cara de baby. Sempre. E é isso, tamo aí fazendo muito job junto, né, amigo? E tamo aqui pra dividir um pouquinho da experiência com vocês. E a nossa próxima host na mesa é a Dini Ximenes. Oi, 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 galera, tudo bem com vocês? Tudo certo, A né, voz gente? mais sensual da É. No Cute. Vamos nessa, gente. Me chamo Yadine Ximenes, né? Já trabalho com digital há 12 anos, né? Sou nova, tá? São 12 anos de carreira, mas é porque eu comecei muito jovem. E aí a gente trabalha com digital, já trabalho aí em agências digitais há 10 anos. Hoje eu sou gerente de marketing da Atrates Digital. E aí, já abrindo aqui a brecha para trazer o nosso convidado, Felipe Martins, se apresente, nosso CEO da Atrates. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Como a Ia falou, sou diretor da Atrates, uma agência de marketing digital aqui do Ceará, que a gente acaba atendendo clientes do Brasil todo. Eu tenho já uns... Eu acho que eu vou... Não vou falar essa data, esse tempo, né? Mas já tenho bons anos aí de experiência com marketing, comunicação, com design também. E, enfim, estamos aqui para trocar ideia. Espero poder contribuir aí um pouquinho com essa estrada que eu tenho. Então, para a gente iniciar o tema, eu acho interessante a gente meio que colocar o público a par do que a gente vai comentar aqui, porque eu acredito que o empreendedorismo ele daria 200 mil episódios, assim, tranquilamente, Sim. porque existe muita ramificação dentro do empreendedorismo, existem muitas áreas que a gente precisa falar sobre, mas a gente vai, né, bater muito na questão da área do digital. Mas eu acho que antes da gente falar do digital especificamente, eu acho que é interessante a gente falar sobre alguns desafios do empreendedorismo. Eu não sei se o Felipe tem essa mesma opinião, mas, né, vamos aqui compartilhar. Quando eu trabalhava em agência durante muito tempo. Quando eu resolvi empreender, existia muito a questão de um universo de uma romantização do empreendedorismo, sabe? Aquelas pessoas que chegam e vamos empreender. Empreender é legal, empreender é demais, né? E aí, quando a gente vai empreender, a gente percebe que não é nada disso, né? Não é aquela coisa vamos nos aventurar no empreendedorismo. Existe um abismo muito grande entre o vamos nos aventurar no empreendedorismo e o que ele é de fato, né? Existe muita burocracia que a gente não sabia que tinha dentro disso, porque a gente não é educado, né? Nas Ninguém escolas. Ensina, né, pra isso. Ninguém Nas ensina a escolas gente. não tem, né? Tanto a área de financeira, de contabilidade, né? Assim, de aprendizado financeiro, acho que é uma coisa que seria importante ter, mas também na parte de empreendedorismo. A gente é ensinado a ter uma profissão específica, ou é médico, ou é advogado, então existe muita coisa ainda dentro desses universos que não são explorados. E o empreendedorismo eu acho que é um dos mais, assim, difíceis, porque você vai aprendendo na hora que a coisa está acontecendo. E eu queria saber como que foi esse teu processo inicial, se você teve esse impacto e como que você lidou com esse impacto, se de alguma forma isso te impediu de algumas coisas. Eu concordo plenamente com essa questão desse romantismo, romantização dessa questão do empreendedorismo. Eu acho que as pessoas entram muito com essa ideia que a coisa é muito bonitinho, eu vou acordar na hora que eu quero, eu vou trabalhar menos porque eu vou fazer meu horário. É totalmente o contrário, né? A gente acaba trabalhando muito mais, né? Porque a gente tem que entregar e ainda tem que... Porque muitas vezes é como você falou, eu sou um cara muito bom de design que vejo uma oportunidade e vou criar uma empresa. E muitas vezes o meu tempo vai estar mais em outros assuntos que não são design. Né? Vou ter que ver questão de funcionário, vou ter que fazer financeiro, vou ter que ver contabilidade.
E queira ou não queira, a nossa formação em faculdade muitas vezes não nos prepara para isso. Então a gente vai ter que aprender muito na marra, né? No meu caso, eu tive, digamos que, não sei se sorte ou competência, de iniciar a Trates dentro de um grupo que pôde me dar essa estrutura, né? Estrutura no sentido de ter alguém para me ensinar. Então eu fui aprendendo, eu tinha que fazer, realmente não sabia fazer, mas tinha alguém que estava ali do meu lado. Olha, aqui é o melhor caminho, aqui vai te dar uma estabilidade, uma estrutura, como é que você tem que fazer a questão de separar suas contas, né, pessoal, financeiro, ou no CNPJ. Então, essa estrutura que eu tive no começo me deu essa base, né, que foi muito importante. Mas realmente não é fácil. Né, essa questão da carga horária que não tem, você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar até virar a noite muitas vezes, isso é muito normal, né, e eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Né, então, assim, a gente vê que a grande maioria das empresas que nascem em menos de 2 anos fecham. Eu acho que muito por isso, por essa falta de entendimentos das dificuldades que vão surgir ali, né, e que as pessoas têm que se preparar. E muitas vezes é assim, apanhando e muitas vezes esse apanhar, dependendo do perfil da pessoa, vai te fazer crescer mais. Mas em algumas pessoas surge aí um bloqueio e que a pessoa não consegue evoluir, né? Eu vi uma frase da Paula Carosella que foi incrível, que ela estava falando, óbvio, ela fala de gastronomia, ela tem restaurante, né? E ela falou sobre montar um restaurante, que se você ama comida, né? Se você quer montar um restaurante porque você ama comida, cuidado, porque você vai lidar com muita coisa que não tem nada a ver com o universo da gastronomia. Na verdade, muito mais na parte administrativa, que é onde você apanha muito se você não tiver feeling para aquilo, do que pro que você ama, né? A gente tende muito a empreender porque a gente vai para esse lugar de eu vou lidar com o que eu amo, né? E a gente esquece que existe toda uma burocracia por trás e que você vai lidar muito mais com essa burocracia, com essa parte administrativa, Sim. de funcionário, de pagamento de imposto, de tudo isso que eu tomei um susto na hora que eu vi. Eu digo, gente, isso aqui é muita coisa para aprender na hora que tá acontecendo o processo. Assim, mas deixando claro que eu, particularmente, não me vejo hoje, por exemplo, trabalhando como funcionário. E eu acho que vai muito de perfil também, né? Eu acho que no começo foi muito difícil, hoje não é fácil, porque é exatamente isso. Cara, eu tenho um perfil de publicitário, de criação, mas grande parte do meu tempo hoje não está voltado para isso, né? Tá a olhar ali como é que está o andamento dos projetos, como é que está a parte financeira, enfim, contratação. Então, entram várias outras atividades que tiram ali digamos, a minha paixão. Uhum. Mas hoje eu aprendi a ser apaixonado também por toda essa diversidade de atividades que eu tenho no meu dia a dia. Então, acho que isso... E acho que, na verdade, assim, né, só fazendo um paralelo aqui, acho que o maior desafio inicial é porque é você fazendo tudo, né? Então, assim, a gente sabe que no empreendedorismo, né, saindo aí um pouco dessa romantização, você começa muitas vezes só você, né? Isso. Só você, às vezes um sócio que você chama ali, uma pessoa a mais, né? Eu já empreendi há alguns anos atrás, né? Tive uma agência também, ela durou uma média de 2 anos, né? Foi quando eu realmente me desprendi para ir voltar, digamos assim, né, para a CLT, porque de fato é muito difícil, né? Eu tinha uma sócia e a gente, na verdade, tinha que fazer o trabalho inteiro de uma agência, né? Então, você vai desde a administração, da contabilidade, do financeiro, gerenciamento da equipe, produção, né? Do material. Do dia a dia, né? Uma burocracia absurda, né? Assim, que a gente sabe como é, na verdade, quando a gente vai para a prática, a gente sabe como é empreender no Brasil, né? Que é bem difícil, é desafiador. Então, nesse início que você tem que fazer tudo, acaba o trabalho, de fato, como o Felipe falou, né? As empresas duram, em média, 2, 3 anos e fecham, porque, de fato, os desafios são muito grandes, né? Sim. E aí eu queria saber de ti, Felipe, eu vi que você falou que começou dentro de uma empresa, né? E que isso te deu muito esse suporte inicial. Mas, assim, qual foi o maior desafio dos primeiros 3 anos da Trates, assim, que tu enfrentou, que realmente teve algum momento que você disse assim, isso aqui não vai dar certo, vou desistir, vou para outro lado, enfim, né? Eu acho que todos os dias eu pensava isso, né? Então, assim, os desafios são todos possíveis, né? Você entender se no final do mês vai ter... No primeiro eu também comecei, apesar de estar dentro de um grupo grande, né? O Grupo Fortes, que é o Zé Carlos Fortes, presidente do grupo, e eu fui sócio dele por muitos anos, né? Então, inclusive, um grande abraço para ele, que foi um cara que me ensinou demais, é um cara que tem uma experiência, vivência financeira, de gestão empresarial, que me deu uma bagagem extraordinária.
Mas é aquela história, no final, você está começando a montar a tua carteira, tu não tem nenhuma garantia ali de que no final do mês vai conseguir pagar a folha. No começo éramos só eu e um outro sócio, eram uns 3 sócios, Carlos, que era o presidente, o Roberto, que é um sócio técnico também, um grande amigo até hoje. Mas a gente ficava sempre naquela, cara, vai dar, não vai dar? É tão assustador, né? Os 3 Muito. primeiros meses. Muito. Porque eu olhava pra cá, e se não fechar a conta? E o que é que eu vou fazer se não fechar essa conta? E é sempre a história do fechar a conta no final do mês. Assim, eu acho que hoje ainda é muito desafiador, porque, na verdade, lógico, hoje eu tenho uma equipe, um time relativamente grande, mas, em contrapartida, a responsabilidade vai crescendo de acordo com o número de pessoas que você tem ali, né? Mas se acostuma também, né? Se acostuma. Como eu disse, aí é a questão do perfil. Você começa a gostar essa adrenalina que tem ali todo mês, né? Eu acho que me acostumei e comecei a gostar disso. Hoje eu gosto de fazer isso, né? De trocar com as pessoas, né? A gente tem alguns gestores aí tá lá com a gente já há algum tempo. E é muito bacana, né? Tem tanto essa adrenalina de, vai dar certo, mas quando dá é muito bom. Quando dá é muito bom, né? Quando a gente consegue uma nova conta, quando a gente entrega um trabalho acima da média, é muito bacana. Massa. Eu queria perguntar uma coisa para você, Felipe, Pergunta. em relação a esse lance da gente tentar se manter apaixonado pelas coisas, mesmo você não lidando tanto com elas. Por exemplo, você ser uma pessoa muito apaixonada por design, mas você ter se tornado dono de agência e tudo mais. E hoje em dia, você consegue encontrar algum propósito dentro daquilo que você faz que te mantenha motivado? Tipo, alguma coisa que seja fundamental, assim, dentro do teu trabalho, que te faça não parar? Dentro desses anos, né, a gente, há alguns anos atrás, estabeleceu alguns marcos da nossa cultura, né, que são valores que, para mim, são assim, prioridade, né? A Iá está lá com a gente, então ela sabe que isso é uma coisa que a gente, toda semana, em reunião semanal, a gente bate, né? Então, eu trago pessoas que compartilham, pelo menos assim, a gente tenta ao máximo, nas seleções, investigar, conversar com as pessoas e deixar claro o que é que a gente vai pedir delas quando elas entrarem. E eu acho que isso me faz me manter motivado, porque eu sei que eu estou compartilhando o meu sonho com pessoas que têm propósitos muito parecidos com meus. Então, assim, essa questão da criatividade, né? Eu não consigo hoje ser o cara do design, que é uma área que eu gosto muito. Mas, de vez em quando, eu me dou o direito de sentar e criar. E eu estou muito dando pitaco, né? Eu estou dando pitaco porque a gente tem 2 áreas de design lá, tanto a parte de design de interface, mais relacionada ali a UX, como a parte de redes sociais, inbound, enfim. Mas eu sempre estou ali acompanhando o trabalho dos meninos, dando pitaco, me metendo um pouquinho, porque eu gosto, isso me faz bem. Então eu acho assim, você tem que entender que você não vai fazer aquilo durante 100% do seu tempo, mas você tem que reservar na sua agenda momentos para fazer aquilo que te faz realmente ter tesão de estar ali, de todo dia acordar e ir para lá. E então, pode ser também só por fazer, né? Não precisa ser necessariamente dentro do trabalho. A gente pode continuar fazendo as coisas que a gente gosta fora do rolê ali de ter um objetivo final. Porque senão a gente fica preso nesse negócio de sempre estar produzindo e não dá um time, né? Aí, quando eu falo a minha paixão de criação, não necessariamente é a criação de sentar e meter a mão na massa. Sim. É co-criar, sentar com o time e dizer, cara, vamos criar isso aqui. Eu rabisco, a gente rabisca, eu junto, pensou, o cara executa e depois eu dou uma olhada. Então, é encontrar meios ali de você otimizar o tempo sem ter que deixar de largar aquilo que você gosta de fazer. Então, eu acho que é bem isso, assim. E construir uma comunidade também dentro da sua empresa, que é muito incrível, né? Sim, você com poder certeza. ter, tipo, uma marca mesmo na formação de profissionais que vão seguir uma carreira depois dali e que vão levar isso com Isso é eles, tão né? legal, porque assim, a partir do momento que você cria e deixa muito clara essa cultura, essa estrutura interna, você vê que pessoas que acabam entrando, que não compartilham com esse tipo de cultura, a própria equipe que diz, cara, não tá dando legal. Então, esse cara meio que sai por osmose, assim, ele sai sem eu ter que fazer muita força, porque ele não se encontra. Então, o time já tem já tem um movimento tão forte, está tão dentro do nosso dia a dia que a pessoa não se encaixa.
Inclusive, tem uma frase que aprendi com o Felipe, quando entrei na Atrates, que é o contrate lento e demita rápido, né? Então, assim, o processo de contratação... Mas é bem isso. Porque o processo de contratação, ele realmente precisa ser um processo mais lento, porque você tem que entender se a pessoa tem os mesmos valores que a sua empresa, né? Sim. Porque, como ele falou, se a pessoa não tem, ela rapidamente vai ser jogada, né? Digamos assim, para fora do processo. Então, o demitir rápido é porque se uma pessoa realmente não está dando resultado, aquilo vai acabar impactando na equipe inteira, né? No resultado final do cliente, seja na entrega que você vai fazer. E aí isso acaba, obviamente, prejudicando todo um time, né? Mas aí puxando aqui só para uma polêmica, né? Vamos falar de polêmica. Eita, agora é hora dos polêmica. cortes. Posso dar uma saída? Posso dar uma saidinha agora? Não, a gente vai botar uma foto tua, uma frase impactante na Meu capa Deus. e vai ser um corte. É isso, e vai ser um corte. É sobre Vamos isso, lá. hein? Então Uma vamos cara nessa. Eu queria saber, assim, da possibilidade. É possível ser empresário e manter o lado humano? Eu acho que é melhor eu te perguntar, né? Você trabalha comigo, você pode dizer melhor. Eu acredito que sim, com certeza. Mas eu te pergunto, é possível? Eu acho que é possível, né? Eu realmente acho que é possível. É polêmico porque, enfim, a gente sabe, principalmente nessa... Aí já afunilando aqui para dentro, né, do marketing digital, né, de agências dentro de Fortaleza, pelo menos, que é onde eu tenho a minha experiência. A gente sabe que muito do processo de agência, né, tem muito aquela coisa de, para trabalhar em agência tem que ter sangue no olho, para trabalhar em agência você sabe que você vai passar do horário, que você vai fazer hora extra todo dia, que você vai trabalhar fim de semana, porque o digital, ele tá ligado o tempo inteiro, né, o digital não para, o digital não dorme. Então, mas eu acho que primeiro, né, antes de falar de digital, antes de falar em agência, antes desse processo inteiro, a gente tem o nosso principal ativo, né, que são as pessoas. Estamos trabalhando com pessoas. E aí, a partir do momento que eu perco esse olhar humano para com as pessoas, eu perdi todo o resto, né? Então trouxe esse para a gente dar uma pensada realmente sobre esse assunto, porque, inclusive, Felipe é uma dessas pessoas que eu considero, não é à toa que ele é o nosso convidado, né, para falar sobre empreendedorismo aqui no digital, porque ele é realmente essa pessoa humana, né? Eu acho que esse tempo de mais de 12 anos que a Atrates está no mercado, o lado humano não se perdeu, né? Então, assim, é tanto que a visibilidade do Felipe para com as pessoas que trabalharam na Atrates, né, com colaboradores, com fornecedores, é bem difícil ter ali uma pessoa que tá levantando a mão dizendo que a experiência de trabalhar com o Felipe não foi boa, né? Então, não estou fazendo, né? Isso que não é. Não estou querendo aumento, tá, gente? O corte. Agora, E a Dini a pede um Yadine, aumento ao gente, ela vivo. criou esse episódio pra pedir um aumento no final. Se prepara, Felipe. Eu já dei a semana passada. Olha aí, Foi tá por vendo? isso. Tá vendo? Vai pagar a conta hoje. é um de bar pra agradecimento. gente no Sim. final. Não estou fazendo aqui querendo aumento, não, tá, gente? Mas realmente é importante a gente fazer essa reflexão. E acho que Naamã pode falar um pouco melhor sobre isso também pra gente, né? Mas deixa eu só colar um Pode. ponto rapidinho. Claro. Que eu acho que é muito da questão um pouco dessa questão da cultura. Eu acho que é de alinhamento, sabe? Assim, deixar muito claro o que é que eu espero da pessoa, né? E deixar muito claro com o cliente o que ele pode esperar da gente, né? Então, como a gente deixa isso muito claro, eu não quero que o cara fique... Vai ser uma exceção se ele ficar a mais do horário dele. Mas eu deixo claro, cara, no dia que eu precisar, quero poder contar com você. Da mesma forma, no dia que você precisar de mim para qualquer coisa que seja, se eu puder ajudar, eu vou lhe ajudar. Né? Agora, não entendam isso, e aí, mais uma vez, a questão da cultura, né? De entender que a gente tem que entregar resultado para o cliente. Então, eu ser humano e não explorar, entre aspas, esse meu colaborador, eu preciso de uma contrapartida dele que ele entenda que, poxa, dentro daquele horário das 8 horas, enfim, do horário de trabalho dele, ele tem que entregar o melhor que ele puder, né? Então, assim, vai ter gente que vai entender isso como, eu vou para lá porque eu vou enrolar o dia todo e ainda vou sair no horário. Esse cara vai sair. Porque principalmente no mercado digital, a gente E sabe... ele sempre vai existir, né? A gente também tem que Claro. botar isso, que no mercado ele sempre existe esse cara também. Sim. E a gente tem que entender que o nosso mercado digital, a gente precisa muito desse trabalho a 4 mãos, né? É muito complementar. Então, um design que vai precisar de uma copy, enfim. Então, se eu pego um cara que está ali focado para entregar um resultado para o cliente, mas que ele depende de um outro profissional que está ali o dia todo enrolando, a um momento ele vai dizer, cara, eu não estou conseguindo entregar o meu trabalho porque tem um outro aqui que não está ajudando, né? Então, é isso que eu falo da cultura. Se eu tenho um time que é alinhado dessa forma e que entende, pô, beleza, a Atrates já tem essa
fama, essa história de a gente não extrapolar muito, não explorar muito do colaborador. Mas isso tem um porquê. Porque eu deixo muito claro o que é que eu preciso, eles sabem o que é que eles têm que entregar, então tem meta de entrega e tem o acompanhamento da gestão, exatamente para a gente conseguir ter esse ambiente que é humano, que a gente gosta de entregar resultado, mas sem explorar, imaginando que todos nós temos uma vida fora trabalho e que isso é super saudável para um ambiente, para o dia a dia da agência. Acho que vale a gente complementar também para quem está em casa, porque muitas vezes a pessoa que vem de uma área de comunicação, como eu vim, como você veio, vem com essa história na verdade, com esse desejo de empreender e montar a sua própria agência, montar a sua própria marca. Eu acho que vale também um complemento do que a Yadine falou, que existe a questão da humanização, você precisa saber muito quem você é dentro desse processo, o que você quer passar com sua marca, mas durante esse processo existe uma transformação muito grande de quem você é e de quem você passa a ser, porque existem responsabilidades que são colocadas dentro da gente, né, do nosso cargo, da nossa posição ali, que depende desse pulso firme, que depende desse pulso forte e precisa ter esse equilíbrio, né, entre eu preciso entregar isso, eu preciso cobrar, mas ao mesmo tempo existe esse processo de humanização, né, esse processo de eu preciso entender também até que ponto essa cobrança ela vai ser uma cobrança em que vai impactar o outro de maneira positiva ou negativa. Então, existem várias linhas tênues dentro desse processo, né? De dizer, de um empreendedor, um empresário, ele pode ser humano, ele tem esse lado humano, mas ele também é exposto durante muito tempo e durante quase todos os processos a um lado em que exigem dele essa postura de máquina, né? Então, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais, vamos dizer assim, me derrubou nos primeiros meses. Hoje eu já lido com isso de uma maneira mais automática, porque o empreendedorismo é isso, você vai começando a se acostumar até que você vai se apaixonando por processos, assim, eu não amava os processos administrativos no começo. Hoje tem alguns que eu já tenho muita familiaridade e é muito tranquilo fazer. Mas é importante que as pessoas que queiram empreender ou que queiram botar sua própria marca, elas entendam que elas vão passar por alguns processos que vão ser... que vai ser cobrado dela, e não necessariamente uma pessoa cobrando, mas a estrutura da própria empresa, o êxito da empresa, vai ser cobrado que ela esteja numa postura ali muitas vezes de máquina, porque a burocracia ela dá uma engolida na gente, porque esses processos eles dão uma engolida na gente, se a gente parar para pensar, e às vezes eu paro para pensar e é um pouco assustador, que é a parte eu tenho uma equipe, cara, essas pessoas dependem de mim, e eu dependo que elas entreguem para que eu consiga, é um ciclo, sabe? A gente se depende, a gente tá ali naquele processo e nem todo mundo tem essa visão macro, né? Às vezes, eu tô fazendo o meu trabalho e pronto. Mas, cara, aquilo ali é o seu trabalho que influencia no de outra pessoa, que impacta no de outra. E eu acho que empreender é muito isso. É sofrer, às vezes, no individual, mas sempre tá pensando no coletivo, né? Esse processo do coletivo, ele é muito presente. E eu queria emergir um pouquinho da gente no digital, não só pela parte das nossas experiências, mas da parte do que a gente recebe também, né? Acaba que, como a gente trabalha na questão do digital, temos agências, meninas trabalham também recebendo muito empreendedor, né? E aí a gente fala muito das funções do empreendedor, e uma dessas funções é, hoje em dia, entender o digital, né? Alguns deles não têm uma noção, nem noção do que é, e às vezes passam por uma pessoa, às vezes eles não entendem a precificação do digital. É muito complexo também essa história da relação de uma marca com o digital. E aí eu queria saber de vocês como experiência, porque a Fernanda atende freelancer também, muitos empreendedores, e a Dini passa por isso, porque, né, fala muito diariamente com pessoas que têm marcas, Felipe também. Mas como que vocês enxergam essa história da marca, de como o empreendedor hoje ele enxerga no cenário de Fortaleza, né, essa questão do digital? Porque é uma dificuldade, né? Tentar aprender sobre isso, até mesmo para demandar, saber o que demandar, né? Eu acho que existe, assim como para você se tornar um empreendedor, essa ilusão que a coisa vai ser fácil, eu acho que existe muito também do empresário que quer começar a investir no digital e muitas vezes que assiste a um vídeo de uma empresa que investiu quase nada ou nada e teve um puta resultado, ele imagina que o digital vai ser isso. Então, o que eu vejo hoje, logicamente, principalmente num empreendedor que está começando ali esse processo de maturação
de estratégia digital para o negócio dele, essa expectativa que é totalmente furada. E sempre baseada no outro, né? Quanta Exatamente. gente chegou em 2021, eu quero uma rede social da Juliette, eu, gente. Exatamente. O que é que você tá É aquela, eu falando? quero investir. Ah, mas como é que tu quer me cobrar 3, 4 mil reais numa rede social se o Facebook não me cobra para eu ter uma rede social? Putz, cara, é outra É outro difícil. universo. é outra conversa, né? Então o parâmetro é outro. Ah, eu quero investir 50. Ah, meu amigo ali tá investindo 50 reais e tá tirando 2 mil reais. Cara, pode acontecer? Pode. É exceção? Total. Total. E digital não é uma ciência exata, né? Ela é tão Exatamente. relativa. E outra, eles colocam toda a responsabilidade, a carga de responsabilidade na agência, mas o trabalho do digital é um trabalho a 4 mãos. Ele não existe se não tiver um empenho do empreendedor. Né? Então, assim, é entender que ali é um holofote que eu vou ter que amplificar as qualidades do produto dele. Mas os defeitos vão junto. Né? Então, assim, não tem marketing bom que venda produto ruim. Vai ter no começo vai vender. Depois o cara cai. Né? Então, assim, tem muito dessa... Não sei se vocês concordam com isso, mas pelo menos a experiência que eu tenho, e eu vejo que isso é muito... Até, não sei se é a culpa, né? Mas até o excesso de informação que a gente tem hoje, que é uma característica do nosso novo mundo, traz muito do cara que está vendo aquele influenciador, né, esses gurus digitais que acabam para vendendo uma facilidade que não existe, e aí ele quer comprar essa facilidade, que não vai Tem ter. muito uma experiência. Eu tenho muita experiência de gente me procurando com essa história do guru do marketing. E porque eu dou aula, né? E aí acaba que eu consigo falar com desde influenciadores a empreendedores e tal. Mas existe uma dor de influenciadores muito grande, que é a coisa da constância, né? Ter que postar todo dia, ter que ser relevante todo dia dentro daquela plataforma. E sempre tem alguma coisa acompanhada disso. Não, mas fulano, que é um guru de marketing, disse que eu tenho que postar todos os dias porque ele posta. E ela não sabe que na realidade ele tem uma equipe para fazer Sim. aquilo. Sim. Então isso vai gerando um caos, até para o pequeno empreendedor mesmo. Quantas mulheres que, sei lá, dependem disso, vendem bolo, alguma coisa e montam um pequeno negócio. E aí vem o digital com uma dificuldade muito grande. Eu tive uma experiência de prestar uma consultoria que chama Foi Digital junto com a chefe Elba Cunha, inclusive um beijo. E aí a gente atendeu muito essas mulheres, né? Que tinham dentro da gastronomia, mas essa da confeitaria, a questão da renda e da independência financeira mesmo, né? Para poder ter uma renda, enfim. E aí elas tinham muito essa coisa de eu preciso fazer o bolo, eu preciso precificar, eu preciso fazer o cardápio, eu preciso tomar conta da entrega, eu preciso olhar o iFood e eu preciso postar. E o que eu vou postar? Porque eu tô exausta. E era sempre essa dor. Porque fulano disse que eu preciso postar toda hora. E não vai. E eu sinto que o mercado, num geral, obviamente, dado as suas devidas proporções, tem muito essa coisa do eu vou me guiar pela experiência do outro ao invés de criar a minha experiência. Sim. Né? De incorporar o marketing, não copiar o marketing digital, né? Tem muito, acho que, disso. Para a identidade visual, Fernanda, como que é lidar com a expectativa do outro em cima do Eita. trabalho? Nossa, amigo, é difícil, né? Manejar, eu acho que é um dos pontos mais críticos, assim, de quando você trabalha com... É um dos motivos de eu ter começado a aprender sobre atendimento publicitário. Porque, mano, é muito difícil você ter essa relação com o cliente, você conseguir alinhar exatamente o que ele quer e tudo mais. Porque, tipo assim... É o rolê mesmo das pessoas quererem sempre aquilo igual de outra pessoa, ao invés de tentar criar uma identidade que faça sentido dentro daquela história, sabe? Que transmita os valores da marca Que dele, transmita né? a cultura, que transmita valores, que transmita... Hoje em dia eu quero igual o feed do fulano, eu quero igual o feed do ciclano, eu quero a Ele quer identidade... o resultado, sei mas de não quer o quê. percurso, né? Ele não quer É. passar pelas dores que o Sim. cara É o mal, passou. é o mal, né, gente, do ser humano. E no digital isso ficou absurdo, né? E eu acho que as pessoas quando elas entram no mercado do digital, elas não têm muito essa pegada de entrar para explorar, elas têm a pegada de entrar para copiar, entendeu? Exatamente. E tipo assim, não funciona, porque o contexto de cada um vai ser totalmente diferente. É como se você fosse pensar na sua empresa como uma parte de você mesmo, e como sendo a pessoa, a entidade, a instituição que carrega as suas verdades, a sua cultura, os seus pensamentos, a sua filosofia de vida, entendeu? E tudo isso é uma coisa tão potente,
pelo menos pra gente do lado de cá, né? Uhum. Quando a gente entende, tem dimensão de tudo isso, eu acho que é mais fácil pra gente encontrar os pontos onde tudo se conecta, entendeu? Como que tu lida com o gosto pessoal, indo em Tô contrapartida sempre- com isso? Porque a gente, às vezes, pelo menos é uma dificuldade que eu encontro desde que eu comecei na Sim. questão do marketing voltado para a área digital mesmo. Que existe a questão do que precisa ser feito, porque é bom para a marca, porque existe uma estratégia, mas existe o que eu gosto visualmente. Aí, quando passa para o que eu gosto visualmente, é tão subjetivo, porque eu não gostei desse layout, porque eu não gosto dessa cor, e fulano que trabalha comigo também no marketing gosta da outra. E aí vira um caos, porque todo mundo passou por um processo que todo mundo quer colocar o que gosta. E aí descaracteriza tudo que foi criado. Como que é isso? Dá uma atençãozinha, uma Cara, agonia? pra evitar isso, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tiver, né? Tipo assim, eu tento sempre não entregar coisas muito pequenas. Por exemplo, se alguém quer uma logo, aí vem e me fala, ah, não, mas eu quero só uma logo. Eu não vou entregar só uma logo. Eu não vou perder meu tempo fazendo só uma logo. Eu vou entregar um negócio que faz sentido, que tem alguma coisa ali que carregue a marca da pessoa, que ela vá realmente usar. Entende? É você ir tentando negociar. Entregar valor, né? A pessoa perceber o valor do trabalho. Para você ir tentando colocar ali alguma coisa em cima do que você tá fazendo, para que aquela pessoa não chegue lá e destrua tudo depois, entendeu? Eu acho que até colocar tipo, o porquê, né? O porquê que eu tô Sim. colocando essa cor, por que tem essa forma. Mas né? às vezes Colocar- nem o porquê resolve, assim. Eu Mas acho tem alguns que, Já nem, fiz com muita trabalhos- oração vai. Já fiz trabalho com a Fernanda, que ela fez um documento de justificativas de cada elemento. Que não serviu pra Sim. nada. E a mesma coisa acontece. Então, a pessoa assim, Sim. eu entendi porque funciona, mas eu não gosto. Eu Aí não gosto. ok, E é isso, legal. entendeu? E aí, bola pra frente, É. velho. Eu acho que muito do trabalho do design é você ter muito desapego, velho. Você não pode ser uma pessoa apegada dentro da publicidade em geral, eu acho. Porque, Sim. bicho, a gente recalcula muito a rota, a gente improvisa muita coisa, a gente muda muita coisa. O mercado é muito rápido. Com certeza. Então, assim, você tem que praticar o desapego todo santo dia com o seu trabalho. Lógico que, né, na medida do que é saudável. Você também não vai fazer uma coisa que vai de encontro ali a tudo que você acredita. Eu já neguei muito job, assim, por ser umas coisas que eu... Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi nessa estrada aí é o que a gente até hoje define, o que a gente chama de definição de CP, né? De perfil de cliente ideal. Sim. No mesmo processo que eu tenho de entrevistar o colaborador, né? Que a gente conversou ali sobre entrevistar o colaborador para entender, a gente tem um processo de diagnóstico do cliente antes dele entrar. Até para eu entender, eu tenho o perfil do meu cliente ideal, mas eu tenho um perfil do cliente que eu não quero. Então, assim, Principalmente, né? exatamente. Então, tenho perguntas, eu tenho um script no comercial que é para tentar identificar, lógico. Muitas vezes vai passar, porque muitas vezes eu converso com um cara, quem vai estar no dia a dia comigo é outro. Mas para eu tentar identificar esse perfil de cliente, tipo, putz, esse cara vai me dar um prejuízo muito maior do que o esperado, que está dentro do escopo do projeto, né? Acho que também é legal o que você falou, porque é importante para todo mundo que trabalha na área, principalmente que está querendo empreender, que quer trabalhar com comunicação, seja como freelancer, para redação, para design, para qualquer coisa que seja, para montar uma agência que seja, um processo inicial. Porque o que acontece? Sempre quando chega cliente, ele quer para amanhã que esteja resolvido todo o processo. E se você não diz para ele que, não fala para ele, não alinha a expectativa dele de como funciona aquilo ali, de que ele precisa passar por um procedimento, por um processo para que a gente possa entender a marca, e ele passa uma série de informações, a gente não tem como adivinhar, né? Sim. Não tem como fazer isso sem esse processo inicial. E ele é tão importante que ele é a base de todo o trabalho que vai vir posteriormente, que é esse início de comunicação, de emergir, de entender o que você quer, qual o público que você atende hoje, ele é o público que você quer continuar atendendo ou você quer fazer uma modificação. E aí existe muito, acho que se pula muito essa etapa,
Porque se Sim. tem a ânsia do empreendedor eu preciso ter aquela entrega. E às vezes ele também só tá ansioso porque ele também não sabe como que é o procedimento. Se Como você funciona, explicar né? o procedimento, eu acho que tem uma coisa. Existe ali uma tolerância, sabe? Eu acho que ele consegue entender. Eu acho que só, né, contribuindo aqui com um pouco com a tua fala, Nauan, e já indo ali para algo que eu só vi na Atrates, né, inclusive nesse tempo aí de mercado, eu acho que assim, que o acordado ele não sai caro, né? Quando você deixa muito claro para o seu cliente até onde é que seu trabalho vai e quanto tempo você demora para cada processo, né? Que lá na Atrates a gente tem o SLA, que é o nosso acordo de nível de serviço. Então, assim, quando o cliente entra, ele sabe, por exemplo, que se ele quiser uma landing page, ele não vai ter uma landing page de hoje para amanhã. Ele vai ter uma landing page em 8 dias úteis, que é o processo de criação de uma landing page. Obviamente que dentro desse processo a gente não é engessado de dizer, é só com 8 dias. Não, a gente entende também essa pressa do cliente, mas a gente sempre deixa muito claro que existem acordos e que existem os dias para que ele receba aquilo que ele está querendo, né? Que não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. Isso E vai aí- muito na questão de você educar o próprio cliente, porque se Exatamente. você não diz o prazo que você precisa para entregar essa landing page, muitas vezes ele vai deixar para a última hora porque ele pensa que é assim. Exatamente. Né? Se ele sabe que ele precisa de 8 dias, quando ele for pensar numa campanha, ele já vai se programar para 8 dias antes mandar esse briefing. Então, assim, eu acho que eu vou entregar com mais... Tem uma frase que a gente usa, né, em todo planejamento, que é derrubar uma árvore na metade do tempo, passa o dobro do tempo amaulando o machado. Sim. Que é exatamente assim, cara, não é força, não é só bater. Eu tenho que me planejar, eu tenho que entender para quem vai ser essa landing page. Né? Qual público que eu tenho que atingir? Quais são os gatilhos que eu tenho? Quando esse lead entrar, o que é que eu tenho que perguntar para ser mais qualificado e trazer, né, mais produtividade para o comercial? Então, assim, eu só consigo fazer isso se eu tiver tempo para pensar, para estruturar e depois executar. Se eu tenho que entregar amanhã, eu vou fazer de qualquer forma. E aí, nesse ponto, né, aí falando um pouco aqui de pandemia, né, que ainda estamos vivendo, a gente sabe que esse processo de 2 anos em pandemia acelerou aí completamente o digital, né? Então, assim, Sim. previsões que eram para daqui a 10 anos estão acontecendo em 2. E aí eu acho que isso, aí queria ver um pouco da visão do Felipe sobre isso, eu acho que esse processo de aceleração, ele é positivo, mas ele também tem o lado negativo, né? É positivo porque, enfim, as pessoas finalmente, elas estão começando a enxergar o valor que o trabalho de marketing digital tem, né? Tanto que muitas empresas, quando iniciou a pandemia, demitiram o setor de marketing e no meio da pandemia recontrataram porque, meu Deus do céu, precisa disso aqui para eu viver. Se eu tirei o marketing, eu vou fazer o quê da minha vida agora, né? Como é que eu vou comunicar? Vou vender pra quem? Vou vender pra Vou ficar quem? aqui falando sozinho? Exatamente. Com meus Então, produtos? eu acho que nesse processo eu queria entender um pouco assim, quais os maiores desafios, né? Eu acho que acelerou um pouco a questão da ansiedade, né? A gente está sendo bombardeado de informação a todo tempo, a todo instante, né? 500 redes sociais surgindo o tempo inteiro, né? Porque todo dia surge uma coisa nova dentro do digital, a gente sabe que é assim. E aí, dentro disso, quais os maiores desafios? Como explicar para esse meu cliente, né? Como me colocar enquanto agência para que ele entenda de fato que as coisas não funcionam tão rapidamente assim, né? Eu acho que é um trabalho de alinhamento constante, né? Onboarding cliente, quando ele vai entrar, já de estabelecer SLA, CS muito alinhado com esse papo de a cada 15 dias em acompanhamento com o cliente, deixar claro quanto tempo a gente precisa para entregar. Essa questão da pandemia, né? A gente fala muito que a pandemia acelerou. Eu acho que acelerou muito do ponto de vista de negócio, mas assim, o digital, ele é tão forte na parte de venda e de criação de brand, né? De marca, mas é muito tempo, né? Se a gente for olhar a questão do smartphone, há quanto tempo que as pessoas utilizam o smartphone para criar, absorver conteúdo sobre produto e serviço, há quanto tempo que isso aqui influencia na decisão de compra das pessoas? Lógico, com a pandemia foi uma questão de sobrevivência das empresas, elas não tinham outra opção, a porta estava Talvez a gente tenha ido para fechada. aquele lugar de necessidade que não existia, né? Isso. Eu percebo como profissional mesmo, eu acho que todo mundo aqui da mesa, a gente consegue perceber o antes como a gente era tratado e o pós. Porque Sim. a gente não estava num lugar de necessidade. Eu lembro muito de uma época que, se tivesse uma dificuldade, corta o marketing digital. É. E hoje em dia, Sim. não estamos Sim, mais sim. nesse primeiro... Não somos a primeira opção de corte, né? Exatamente, porque foi uma questão de sobrevivência. As portas fecharam e o único ponto de acesso do cliente era digital. Mas isso não é porque todo mundo foi para a internet, nós consumidores fomos para a internet agora. Todo mundo já estava lá.
Só que muitos empresários não tinham essa consciência. Então, acho essa evolução, e aí de tecnologia, inclusive, né, se a gente for falar de e-commerce, muitos olharam para isso e houve sim uma velocidade de aquisição, né, enfim, de adoção desse tipo de tecnologia. Né? Então, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar poxa, eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque o meu público está consumindo, está nesses canais, né? E aí essa questão do planejamento é fundamental, né? De planejar e deixar muito claro com o cliente quais são as fases de entrega desse projeto, né? E quando é que a gente vai entregar cada uma dessas partes, para diminuir a ansiedade. Isso resolve 100%? Muito difícil, principalmente na nossa cultura, que o cara quer investir hoje e amanhã já quer resultado, né? A maioria dos clientes a gente sempre faz no onboarding, até mesmo na fase de diagnóstico, um alinhamento de, cara, o primeiro mês vai ser muito de entendimento, o segundo mês vai ser para a própria plataforma e aprendendo sobre o negócio. Mas, beleza. Começou, na primeira semana ele disse, cara, cadê o o lead? volume do lead está baixo. Aí os cara, aí você tem o papel aquela paciência de ir educando, cara, é assim que funciona, a própria ferramenta pede um tempo de aprendizado. Então, você tem que ir fazendo relembrando o que foi acordado lá no começo, né? E aí, quanto mais material e documentação você tem disso, melhor. Então, é um processo de educação. Eu acho que o mercado, e aí a gente está falando aqui de Fortaleza, já evoluiu, mas precisa evoluir mais, né? Porque mercados mais maduros, que já vivenciaram, já passaram um pouco dessa fase de pensar que tudo é muito fácil, já está mais tranquilo em relação à questão de prazo, né? De entender que um planejamento é uma das principais coisas, né? Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente começa um projeto e ali o mês inicial geralmente é de planejamento, o que o cliente pensa? Poxa, estou pagando um mês para o cara não estar fazendo nada. E pelo contrário. É ali que mora todo o trabalho que vai vir na execução depois. E, cara, né? a gente tem no nosso processo, né? A gente tem nesse mês inicial é de criar de fato um planejamento. Então, eu envolvo praticamente a equipe toda para criar documento, KV de campanha, estudar mercado. Então, para a agência, aquele mês é o mais caro para aquele cliente. Só que para o cliente, muitas vezes, isso é invisível. Então, como é que eu consigo tangibilizar para que ele tenha essa percepção, né? Então, esse é um desafio que a gente está sempre mudando o processo, conversando com atendimento para deixar isso o mais claro possível e que para que essa entrega inicial, que a gente sabe que é tão importante, ela gere o valor que a gente sabe que ela tem. Né? Então, é um pouquinho assim. Gente, o nosso tempo já tá acabando, quase acabando. Foi rápido, né? Foi rápido. Nossa, tá passando rápido. Mas a gente vai passar uma última rodada, que a gente já faz em todos os episódios, que é basicamente a gente falar alguma coisa, alguma dica pra semana. Seja de uma série, seja um filme, seja uma frase, seja qualquer coisa, um remédio. Não pode remédio. Tá sem não pode. nome esse quadro de indicações. Tá sem nome. Estamos sem nomes aí. Estamos à procura, né? Deixa nos comentários já. A gente tá sem várias coisas, inclusive. Pode ser o nome do quadro pode ser também Tá Sem Nome, tá, gente? Tá sem nome, pronto. Então, eu posso começar o processo e aí a gente vai passando aqui pra todo mundo. Eu acho que a indicação que eu queria deixar, até mesmo pra complementar o papo que a gente teve, é uma série da Netflix, que eu já indiquei 2 vezes no meu perfil. Ela tinha que deixar a série, viu? Não é uma série, desculpa, é um documentário. Errei. Já indiquei 2 vezes no meu perfil, sempre indico pra todo mundo, porque eu já assisti várias vezes e toda vida que eu assisto eu acho um detalhe ali, sabe, naquele negócio, que é o Fire Festival. O Fire Festival, ele é incrível, porque eu acho que ali mora várias discussões, inclusive a questão de empreender, de criar. Não é todo mundo que tem uma ideia que essa ideia, ela simplesmente é fácil de ser executada e que ela vai ser executada porque você ama ou porque você tem paixão por aquilo. Está para além da paixão, está para além do querer. Existe um processo por trás que precisa ser respeitado e tem também a questão da responsabilidade na comunicação, que é muito forte. Essa coisa de você criar uma proposta para Instagram, para Facebook, para as redes sociais, as plataformas
no geral, criar uma sensação de experiência e não fornecer no momento da execução. Eu acho que isso é um dos maiores ruídos de comunicação que a gente pode ter, além de ser muito o que a gente conversou aqui. Às vezes o cliente, ou às vezes o empreendedor, a marca, o influenciador, ele tá tão ali pro que eu gosto, pro que eu acho e pro que... E não é necessariamente o que é da vida real, né? Não é o que ele vai conseguir entregar, né? No momento em que o cliente, no momento em que o seguidor, ou no momento em que a pessoa estiver ali tendo aquela experiência offline com ele, né? Enfim. E aí, vamos pra Yadine. Quer indicar alguma coisa, Yadine, essa semana? Amigo, Vamos passar pra Fernanda? Eu queria só falar que eu nunca assisti Fire Festival. Precisa, Eu também não. Assisti. na Netflix. Pra quem Eu nunca também não assistiu, o que eu posso esperar? Um grande Cara, é surto? um grande... eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um festival que começou a ser divulgado por modelos muito famosas. Só que esse festival, ele não existia. Não aconteceu, Então era um simplesmente. projeto, mas ele foi divulgado nas redes sociais porque as modelos estavam ali na ilha do... Gente, qual é o nome Amigo, não. enfim. Na ilha. Na ilha de um traficante muito famoso Foi do tipo México. uma fake news. É. Que Isso. aí, E tal aí hora o que se perderam aconteceu? no Eles fizeram personagem. toda uma comunicação visual incrível, fizeram toda a proposta do evento, só que eles não tinham equipe suficiente, verba, e chegou no dia, era um evento de luxo, era pra barrar o Coachella na época. Foi um evento de luxo, só que as barracas eram barracas bem, assim, é rico se ferrando. É basicamente isso. Sério? E aí, Ai, eu quero ver. o Twitter pegou muito disso, porque os ricos começaram a fazer stories de tudo que estava acontecendo lá, e ao invés de virar uma tragédia, virou um meme, porque as pessoas rico se ferrando, e olha a comida que está sendo servida, aí virou um Grande meme. causa, Aí o amiga. pessoal, até no documentário diz, um evento que foi criado com modelos de milhões de seguidores foi derrubado por uma conta de 200 seguidores, porque eu acho que tinha 200 seguidores o cara que postou a foto do lanche e viralizou pro mundo todo o Fire Festival. E aí ele fala sobre o backstage, sobre as humilhações que aconteceram durante esse período e como impactou a comunidade local, que esperava e não foi paga por nenhum desses processos cara. e tudo. E foi um surto, né? A pessoa Um simplesmente surto. decidiu. Ai, E gente, eu vou ele juntar vários conheceu- modelos e fazer um E ele festival. conheceu a golpista do Inventando o Ana. Mentira! Tem um Amiga, eu quero esse crossover desse- casal. Eu acho quero que a muito indicação, esse E gente, casal. ela pelo tempo, e ela a que gente deu um vai- golpe nele, A gente porque vai ela se parar aqui, hospedou tá, amigo? De indicação. Acabamos o nosso tempo. A nossa indicação de hoje é Fire Festival, que não Gente, já é fez muito uma bom. sinopse, Nossa, né? Pra vocês Gente, eu vendeu sou muito muito. empolgado com esse. Os nossos Então, indicações vão Vamos ficar para pra indicação. próxima. A indicação do No Cute sem arroba vai ser o Fire Festival e a gente vai para indicação do Felipe. Felipe. Vai, É, Felipe. Não estava muito preparado para essa indicação, não, mas eu vou pensar aqui. Cara, assim, uma indicação, que, assim, não é bem para semana, mas é um evento que está voltando agora pós-pandemia, que é o RD Summit, que é um evento... É verdade. que é um evento que fala sobre marketing digital, mas é bem mais do que isso, né? Então, você traz... E aí, eu fazendo o gancho com a RD Summit, acho que uma preocupação que todo empreendedor tem que ter é do digital, mas sem esquecer da parte de comercial, né? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje nos projetos que a gente toca, enfim, com clientes de todos os tipos, é o cara estar preocupado na geração, por exemplo, do lead, mas ele não está preparado para aproveitar esse lead. Né? Então, a gente consegue gerar lead, mas o cara, de repente, não tem uma equipe comercial que está tão alinhada desse novo consumidor, de como é que ele pode aproveitar. Então, esse evento é um evento que vai acontecer em outubro, né? Acho que é a última semana de outubro. Isso. São 3 dias, em Florianópolis. É o maior evento de marketing digital e vendas da América Latina. Para quem pode né, fazer um investimentozinho, vale muito a pena, porque é uma grande experiência, é muito conteúdo, é muito bacana. E falando de série, eu lembrei um aqui que eu estou assistindo no streaming da Apple, que é da WeWorks. Eu não lembro, baseado numa história real da WeWorks, que é uma startup que hoje, para vocês terem ideia, é a maior empresa que tem em Manhattan, em Nova York, é a empresa que tem maior número de metros quadrados alugados. Né? E aí conta toda essa ascensão dele até meio que o fracasso dessa empresa. E ele fala muito dessa questão de negócio, de como é que é essa questão do business por trás, né? É interessante para quem está querendo empreender, entender um pouquinho desse universo de startup, e aí vai. Alguém mais quer indicar alguma coisa? Eu acho que é isso. Se É quiser, isso. amiga, à vontade.
Não, eu não tenho nada relacionado próximo a marketing episódio, digital, indicações, não, que eu né? tô Não sem- temos nada, né? Hoje eu tô sem nada. Hoje a gente tá... Então, pra gente finalizar, tem algum recadinho, Felipe, quer deixar de algum evento, de alguma coisa específica, de contato pra Trates, qualquer coisa do tipo? Não, o nosso Instagram é o @Trates, né? A gente tem postado muito conteúdo que eu acredito que é útil com dicas de marketing, vendas, enfim. E agradecer vocês pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês e estamos aqui sempre à disposição para quando precisarem. Muito É isso. obrigada. Mais algum Obrigada, recado? gente. E a Dini Fernanda? Assistam o próximo episódio, tá? Vem aí. É isso. Pra finalizar, só queria dar um último recado, que é... lá no meu perfil, na @NoCuteAgency, tem algumas datas de treinamentos que a gente vai fazer com a Cartola, treinamentos de gestão de marketing digital, né, de gestão de redes sociais. Então, se vocês estiverem interessados de alguma maneira aí para Legal. saber ferramentas para ajudar a gerenciar redes sociais e tudo mais, estamos por lá. É Show. isso. Até o próximo episódio e esse foi o NoCute sem arroba. Show! Finalizamos.